Os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. E ele disse: vá e diga a esse povo. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Espírito Santo, continue à vontade nesse momento. Nós reconhecemos e honramos a tua presença aqui. Nós estamos disponíveis para o seu ministério nesse lugar, Espírito Santo. Por favor, faz o que está no teu coração. Que nada interfira no que está acontecendo nesse lugar. Nós temos plena certeza que o Senhor nos conduziu em louvor, em oração, em arte até esse momento. Depois daqui tem mais, no que cabe a mim, Deus. Eu só quero contribuir para o que o Senhor está fazendo. Permita-me, Deus, agregar, acrescentar nessa grande obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus tem me permitido caminhar com pessoas sensacionais. E o bom de caminhar com pessoas sensacionais é que você aprende muito com elas. Mas tem uma parte que, se você não tiver o coração alinhado com Deus, pode não ser uma parte legal. É que pessoas sensacionais geralmente ficam pouco tempo do seu lado. Sabe por quê? Você geralmente as envia ou as designa para um lugar diferente daquele lugar que você está. Deus tem me permitido caminhar, cuidar e enviar. Eu tenho 37 anos, eu já participei da plantação de 5 igrejas. Conversava com o pastor Evaldo hoje. Nos últimos, de 2016 para cá, eu morei em 10 igrejas. Eu tenho um filhinho de 10 anos que morou em 10 casas. Mas nós estamos bem lá no Rio de Janeiro, graças a Deus. Porém, no Rio de Janeiro, Deus foi muito claro em dizer: olha, eu tenho um tempo de envio na sua vida. E até então o tempo era singular, né? Era eu, minha casa, até que eu comecei a enviar outras pessoas, até que eu comecei a abrir portas para outras pessoas, até que eu comecei a dizer tchau para pessoas que eu podia contar, que eu podia telefonar, que eu podia abrir meu coração. Essas pessoas começaram a revitalizar e plantar igrejas. E isso veio depois de uma viagem que fizemos em setembro do ano passado, retrasado. Chegamos em Portugal, o Arthur ainda estava comigo. E quando eu cheguei em Portugal, a pessoa me chama ali para aquela entrevista, né, normal. E o cara me pergunta, fala assim: o que você trabalha? Eu sou pastor. Ele olha para mim, já é um senhor, cabelo branco. Ele olha para mim: mas o que é um pastor? Eu explico para ele rápido, afinal de contas não tinha muito tempo. Aí ele diz: é uma espécie de padre. Eu digo: é padre mesmo. Eu falei: mas não é. Não é bem assim. Não tem muito tempo para te explicar as coisas. E aí expliquei ele um pouco. Ele falou: tá, mas o que você veio fazer aqui? Eu falei: olha, eu vim para ver as nossas igrejas aqui em Portugal. Daqui eu vou para a Inglaterra, e depois eu retorno para o Brasil. Estão aqui todas as passagens. Aí ele falou: tá, mas quem te enviou? Eu vim pela igreja. Ok, a sua igreja é uma empresa e as outras são franquias? Como que é isso? Eu falei: não é bem assim. Ok, conversou, cara, eu vou. Mas ele ficou meio encucado. Veio a minha esposa, na sequência, e ela tem outra profissão, além de ser pastora. Eu não tenho outra profissão, então eu falei: olha, ela
Mulher também pode. Também pode. Ou em casa. Agora, é aconselhável que seja casado. É melhor que seja casado. E ali, vai rapidinho, isso tudo coisa de Deus, no máximo, ele nos libera. E passou ali na imigração, encontrei os amigos, tirou uma foto, a vida seguiu. E eu conversei com eles em um tempo devocional que tivemos. Eu falei, olha, no Brasil, qualquer lugar que você chega, a pessoa pode não gostar, mas ela sabe o que é o pastor. Ela reconhece o pastor. Pode não gostar, mas ela sabe o que é o pastor. Agora nós estamos num país de primeiro mundo. O sujeito já passou ali dos seus 60 anos de idade, ele não tem ideia do que é um pastor, ele não tem ideia do que é uma igreja. E eu chamei os amigos e falei, olha, nós temos muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E aí eu volto para o Brasil, e aí Deus abre a minha visão e fala, olha, se crescer aqui, é muito legal, muito lindo. Mas se vocês não saírem daqui, tornar a igreja relevante, terem condição de conversar, dialogar, se inserir na cultura, confrontar a cultura, mudar a cultura, fazer coisas diferentes na cultura, não faz muito sentido esse ajuntamento. Então Deus me desperta, conecta com o coração do meu pastor, então nós começamos um movimento de ajuntamento de jovens e envio de jovens, e de lá para cá nós já treinamos mais de 150 jovens, já enviamos pelo menos uns 20. Esse ano termina uma turma com 60 jovens treinados no campo missionário. Nós temos mais 60 nas universidades disponíveis para plantar e revitalizar a igreja. Temos mais de 80 adolescentes que estão sendo treinados para fazer o mesmo já no ensino médio. Imagina você, adolescentes com possibilidade de abrir, de plantar, de startar uma igreja. É isso que nós estamos vivendo. Mas eu entendi que é impossível viver isso sem uma consagração absurda. Sem um nível de consagração diferente, sem um nível de dedicação devocional específico. A estratégia estava feita, o plano podia ser executado, a estrutura estava pronta, tinha apoio do meu pastor, tinha apoio da diretoria, tinha apoio da igreja, mas sem consagração, o envio é impossível. Sem consagração é impossível avançar como igreja. Então eu olho para Isaías, porque o Isaías já é o nome de Deus. A questão não é que Isaías está se descobrindo o nome de Deus no capítulo 6. A questão é que o chamado de Isaías está sendo validado no capítulo 6. A questão é que está sendo esclarecido para ele no capítulo 6. A questão é que fica claro para ele no capítulo 6. Ele já buscava as coisas de Deus, ele já se relacionava com as coisas de Deus, ele já tinha envolvimento com as coisas de Deus. Pode ser que essa seja a sua realidade, você já serve, você já está envolvido, você já está fazendo algumas coisas, mas ainda não é claro o que Deus quer de você. Ainda não é palpável o que Deus pede para ser feito. Durante muito tempo eu andei por aí, de ministério em ministério na igreja. Tudo que o pastor pediu eu fazia. Ainda faço, mas sabe quando você não tem norte, você aceita qualquer coisa? Qualquer coisa. Ah, bom, você vai fazer aquilo, tá bom, beleza. Aqui, ali, beleza, ok, tá bom, beleza. Até que eu pedi um dia, eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Onde que eu vou? O que o Senhor deseja da minha vida? E as coisas foram ficando claras em revelações, em aconselhamentos, em discipulado, em palavras proféticas. A coisa foi ficando clara. Então, eu preciso te dizer com toda humildade do mundo, o tempo que nós servimos não necessariamente está ligado ao que nós estamos fazendo de fato na igreja. Deus pode ter uma revelação nova para a gente. Deus pode ter uma nova página para a gente, ainda que algumas coisas já estejam sendo executadas por nós na igreja. Pode chegar o dia que é o dia onde as coisas de fato ficam claras para a gente. E nós começamos a fazer o que fomos de fato chamados para fazer. Aí a nossa vida muda de verdade. Como estão comigo? Chega um dia que Deus se revela de verdade. E aí nós nunca mais somos os mesmos. Chega um dia que nós paramos de falar sim para tudo e falamos sim para o que tem que falar. E a coisa começa a ser do jeito que tem que ser. Então Isaías teve uma visão espiritual.
tenho certeza que você acredita nisso. Mas eu preciso te dizer que essa questão tem sido modernizada demais. Essa questão tem sido cientificada demais. Essa questão tem sido tecnologizada demais. Tem muita inteligência artificial e visão espiritual. Tem muito condicionamento intelectual no que é meramente espiritual. Tem muito raciocínio teológico robusto no que é simples. E às vezes nós deixamos de contemplar uma visão radical, porque nós queremos burocratizar a manifestação do Espírito Santo, sendo que o Espírito, quando vem, ele deixa claro: eu não preciso de nenhum discernimento além daquela manifestação específica, clara, do Espírito Santo. E eu creio de fato que em ambientes como esse é possível desfrutar de um mover profético de Deus que muda destinos, que abre o caminho, inclusive para quem ministra. Então, uma visão espiritual sempre leva a um envolvimento profundo com a revelação de Deus. É importante pensar nisso. Uma visão, ela leva a um envolvimento profundo com a revelação de Deus. A visão não desconecta de um envolvimento com Deus. À medida que eu tenho uma visão, eu vou me aprofundando no relacionamento com Deus. Eu não vou para longe simplesmente porque eu vi. Alguns contemplam e se distanciam, se transformam em nômades espirituais. Alguns têm de fato uma revelação, mas elas colocam a identidade deles naquela revelação, que aquilo se transforma mais deles do que de Deus. E aquilo se transforma em uma seita, aquilo se transforma em um clube, aquilo se transforma em uma espada que fere, dando um abraço que cura. Então, ao ter uma revelação, quanto mais eu contemplo, mais eu me aprofundo, mais eu me aproximo, mais eu sirvo a igreja, mais eu me conecto com a comunidade. Então, uma visão de Deus, uma visão da pureza de Deus, uma visão da grandeza de Deus revela quem Deus é e revela quem eu sou. O Isaías tem essa certeza. Ele vê que Deus é grande e imediatamente vê como ele é pequeno. Hoje eu conversava com alguns pastores, falava: olha, não é possível. Está chegando cada vez mais a hora que os homens e as mulheres sérias de Deus vão ser honrados, porque não é possível. Não é possível. Tanta coisa que está acontecendo. Não é possível. Tanta gente que Deus está mostrando a pior versão. Não é possível que esse povo que está se consagrando, que está se vendo como pecador, que está se arrependendo, que está se consagrando, não é possível que essas igrejas sérias, uma hora não vão ser vistas e reconhecidas como igrejas sérias de fato. E isso vem quando eu vejo que Deus é grande e me aceito como pequeno. Às vezes eu vejo que Deus é grande e por Ele ser tão meu amigo, eu quero me comparar a Ele, Ele também me julga grande. É aí que mora o perigo. Deus é grande e eu não sou. Deus é poderoso e eu não sou. Deus é eterno e eu não sou. Deus é infindável, eu sou findável. Deus tem a palavra final, eu não tenho a palavra final. Então, ao ter uma revelação de Deus, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Eu ocupo o meu lugar, que é de dizer: ai de mim, sou pecador. E habito no meio de um povo igualmente pecador. Essa revelação não gera soberba, ela resgata a humildade. Isso só me traz uma certeza: os amigos que deixam de apresentar a glória de Deus podem de fato nunca ter contemplado a glória de Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Às vezes alguém já quase te fez sair da igreja. Tem gente assim, não tem? Aí você volta, fala assim: cadê tal pessoa? Alguém diz assim: não, desviou, nem lidera mais, nem está aqui mais. Aí você fala assim: o quê? Aquela pessoa fez isso, e hoje ela nem está no lugar que ela estava, e eu estava pensando em desistir. Alguns que nos impedem de ver a face de Deus nunca viram a face de Deus. Mas até que o próprio Deus revele isso, é impossível
nós temos essa certeza. E sabe qual é o pior disso? Essa revelação humana impede muitos de terem uma revelação espiritual. Porque eu deixo o meu coração fechado para os profetas sérios, para os pastores sérios, para os discipuladores sérios, para as profetisas sérias, para as pastoras sérias, porque eu coloco todo mundo nesse lugar de quem não honrou a revelação de Deus. E eu quase não aceito que tem gente que honra a revelação de Deus. Então o primeiro passo, quando Deus se revela, Ele também revela quem eu sou. E quando Ele revela quem eu sou, eu sei que tem coisa boa, mas o que eu tenho que dizer mesmo é: ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou pecador. Ai de mim que se não tomar cuidado, graça de Deus demais, irmão. Ai de mim que se não tomar cuidado, faço uma viagem desnecessária, querido. Ai de mim que se não tomar cuidado, compro um telefone que eu não preciso. Ai de mim que se não tomar cuidado, falo demais. Ai de mim que se não tomar cuidado, compro doce até cair. É, meu irmão. Eu sou magrinho, você não imagina. Se eu der mole com doce, eu morro. Um dia eu estava com um cara cristão, estava no coquetel de lançamento e tal. Não era nada nosso, tinha muitos evangélicos. O cara passou com uma bebida alcoólica, ofereceu para ele, ele falou assim: eu não posso nem sentir o cheiro. Eu falei: por quê? Ele falou assim: se eu beber uma, eu não consigo parar não, né? Mas está pior que eu. Está pior que eu. No meu caso é o doce, o seu é a bebida. Eu seguro o doce. Eu sou maratonista, quando tem prova séria, eu fico sem doce. Mas eu tenho questões, ele tem questões. Se você não admite esse negócio, você sempre vai achar que você é grande demais. Você nunca vai lutar contra nada. Nunca vai lutar contra nada. A mulher vai te mandando a mensagem: não vou respondendo aqui, mas não pega nada não, tranquilo. Aí daqui a pouco você já está com ela na piscina do prédio, já está com ela no elevador sozinho, já está respondendo uma mensagem de madrugada, já está curtindo uma fotinha ou outra, já está não sei o que, já está não sei o que. Por quê? Porque você não admitiu que tinha coisa para resolver na sua vida. O maior problema que nós temos é que parece que crente não sangra, irmão. Parece que está tudo bem. Mas está tudo bem. Você encontra com um pastor, parece que a igreja dos caras está sempre de boa. Que o ministério dos caras está sempre 1000%. Mas tem uns que falam assim: não, ora por mim, essa área não está boa não. Ora por mim, porque essa área aqui tem que melhorar. Essa humildade é fruto de um reconhecer da manifestação da glória de Deus, que sempre mostra que tem coisa em nós que precisa melhorar, porque só existirá perfeição quando Ele se revelar plenamente. Mas até esse dia chegar, nós temos que caminhar em santificação. Por que não ir para a segunda parte? Porque muitos querem ir nesse processo. Quando nós começamos a plantar a igreja, o que apareceu de gente todo dia: Arthur, cuida dos gabinetes que eu faço. Vai falar: isso aqui a gente, no processo de ouvir, a gente vai conversando. Para onde você quer ir? Para ali, para cá, para cá, para cá. Aí depois você vai catalogando. Olha, eu não duvido que Deus está chamando. Mas no primeiro momento, Deus só estava chamando para país de primeiro mundo. No primeiro momento era só país de primeiro mundo. Não tinha um país mais ou menos. Não tinha um paísinho assim, igual o Brasil. Não tinha. E quando era no Brasil, para onde você quer ir? Curitiba, Joinville, Santa Catarina, não sei o quê. Eu
Vem para a gente essa reflexão. Não é um lugar bom, é um bom chamado que faz o lugar ser bom. Mudou tudo quando foi guiado pelo Espírito Santo. Então, essa revelação me deixa submisso à vontade de Deus. Então, onde Deus quer que eu esteja, Ele vai direcionar, porque eu envio uma construção. Primeiro Deus se revela, depois Ele se manifesta e depois Ele se relaciona. E quem vai precisa ter essa certeza, porque Deus, quando se revela, Ele também revela quem eu sou. E diante dessa revelação, o profeta que já tinha intimidade se viu pecador. E ele estendeu isso para quem estava do lado dele. A santidade de Deus constante não gera vaidade. Ela gera gente constrangida, não gera gente mentira. Missionários, pastores e plantadores de igreja, se tiverem de fato um contato com a revelação de Deus, vão fazer a igreja diferente do que estão fazendo. Essa revelação muda tudo. O envio não diz respeito ao orgulho, mas diz respeito ao reconhecimento. Quem vai precisa reconhecer que é Deus quem envia. Se eu quero comunicar a verdade, eu preciso ser tocado pela verdade. A palavra diz que o anjo tocou a boca do profeta com brasa, com fogo, com chão. Não existe evangelho sem fogo. Não existe igreja sem fogo. Não existe missão sem fogo. Não existe ministério sem fogo. Não existe isso aqui sem fogo. Sem um toque de fogo, nós não podemos fazer o que tem que ser feito. Quando eu saí do seminário, eu tive aquela fase de crente chato. Crente chato. Geladão. O pastor subia para pregar, eu ficava anotando. A exegese dele daí eu gostava. A escatologia dele, sei lá, essa visão é calvinista, essa visão é arminianista. Ah, faltou uma conclusão contundente com a abertura. Aí você vê um analisador de sermão, você não contempla o sermão e não te toca. Até que um dia você conhece um pastor que fez um curso de teologia à distância, e mal sabe português, ele abre a boca, o céu desce. Aí você fala assim, tá bom, eu me rendo, eu aceito que não existe ministério sem um toque de fogo do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, como pastor de jovem quer estudar muito, estuda mesmo. Eu estou na minha terceira graduação. Estou com um curso trancado de filosofia. Eu estava estudando filosofia na UFMG, antes de ir para o Rio de Janeiro. Só imagina. Antes disso, eu fiz teologia e marketing. Tipo, gosto de estudar. Minha esposa está na terceira pós-graduação. Agora terminou em grego, só para você ter ideia. Estava estudando grego. Meu pai falou assim: por que está estudando grego? Aí eu falei para meu pai assim: para entender a Bíblia. Meu pai falou: a Bíblia já não está traduzindo. Matou a charada rapidinho, né? Rapidinho. Mas estuda. Só que não negocia o toque de fogo do Espírito Santo. Não negocia o toque de fogo do Espírito Santo. Nós não podemos terceirizar movimentos de clube de leitura ao invés de vigílias. Ficar tomando café é legal, mas dobrar o joelho e ser tocado pelo Espírito Santo é mais ainda. Eu gosto demais de tomar café. Tomei café com os irmãos hoje, café bom, obrigado, mas eu gosto demais. Eu gosto mais ainda de ser tomado pelo fogo. E isso não vem se eu me transformar em um cristão frio, gelado, intelectualizado, robusto, fechado para a manifestação do Espírito, para o erguer de mãos, para a senhora do corte, para a irmã de saia, para a manifestação de língua estranha. Se eu não der atenção a isso, eu vou transformar a igreja em um lugar burocrático e eu vou menosprezar o fogo do Espírito que desce, eu tenho certeza que desce, eu não tenho dúvida. Irmão, eu moro no Rio de Janeiro, só tem uma solução para ter lugar, o fogo do Espírito Santo. Se eu não acreditar no fogo do Espírito Santo, podemos fechar as igrejas naquele lugar. Só o Espírito Santo muda o Rio de Janeiro, mais nada. Você não imagina como é que são as comunidades lá dentro. Sem Deus não muda, sem o fogo do Espírito não muda.
deixa eu te falar uma Sim, foi o coisa. Espírito Santo viu aqui e virou um. Eu não sei onde você está servindo nessa igreja, mas se permita ser sempre preenchido pelo fogo do Espírito Santo. Se permita ser sempre guiado pelo fogo do Espírito Santo. Porque se eu quero tocar, eu preciso me permitir ser tocado. E se eu quero falar a verdade, eu preciso ser tocado pela verdade. Um anjo tocou a boca com fogo, representando o poder de Deus. E depois daquilo, nada foi como era. Tem hora que o anjo toca os nossos lábios. E a palavra que nós ministramos deixa de ser como era. Eu chamo de célula, vocês de outra coisa. As pessoas me perguntam, qual que é a célula que mais multiplica? Hoje a rede da pastoria está com 195 células. Quando eu assumi ela, tinha 30. Fala assim, você quer ver uma célula multiplicar? Bora bater milagre lá dentro. Tem milagres, os outros começam a sair de casa, o cachaceiro bate na porta, o adúltero bate na porta, os outros querem saber o que está acontecendo. Um dia lá no meu condomínio lá, a pessoa testemunhou, não estava perto, estava na academia, o cara falou assim, o cara começou a frequentar a célula lá, a mulher dele voltou para casa. Não era minha célula, na minha igreja. Aí o cara falou assim, eu vou lá. Se for ou não for, eu não sei, mas gerou nele a ideia de ir, porque ele entendeu que era um lugar que tinha fogo e que as coisas podiam ser diferentes. A célula que multiplica é a célula que tem presença do Espírito Santo. Tem fogo do Espírito Santo. Quando você entra lá, você sente coisa diferente. Quando Arthur fez a primeira célula lá, casou de pouco tempo, e nós moramos até no mesmo prédio. Fiz lá a primeira célula na casa dele, lá deu 22 pessoas, só ontem. Mas sem fogo, Arthur, você sabe que não vai. A galera vai mostrar a sua casa, está linda, está bonita, vocês fazem a comida gostosa e tudo mais, mas sem fogo do Espírito não fica. Sem fogo do Espírito não fica. Então, eu acredito que para esse tempo que Deus está purificando a igreja, o que nos resta é permitir que esse fogo continue nos tocando. Eu quero finalizar. Depois daquilo, nada nunca mais foi como era. Aquele fogo foi ministrado pelo anjo do Senhor. Então, um alto envio é perigoso, porque não tem o toque de Deus. Quem vai por conta própria não é tocado pelo anjo do Senhor. E esse toque do Senhor é perigosíssimo. Não tem o toque de Deus, não tem a intervenção poderosa de Deus, porque a missão de Deus requer a assinatura de Deus. E depois disso tudo, depois de se revelar, depois de se manifestar, e depois de se relacionar, é depois de purificar o profeta que Deus diz assim: quem me enviarei? A questão é que muitos estão dizendo, eis-me aqui, sem ser tocado pelo anjo do Senhor. E isso resulta em gente que é enviada sem portar o fogo do Senhor. Então, eis-me aqui, vem depois do toque do Senhor, da purificação do Senhor, porque o Senhor não vai enviar enquanto não for a hora. A pergunta sobre o envio só veio depois que existia alguém para responder. Olha que interessante. Só depois que tinha alguém para responder. Isso me faz pensar que um tempo sem gente purificada resulta em um tempo sem envio. Quanto menos envio, menos gente que se permitiu ser tocada pelo Espírito Santo. É tocada por um monte de coisa, menos pelo Espírito Santo. Enquanto não existir gente que reconheceu o quanto é pecador, o quanto Deus é santo, não pode existir envio. O Senhor, depois de revelar a sua glória, de manifestar o seu poder, encontra gente que, ardendo em chamas, pode responder à sua revelação. E a Bíblia nos diz: então ouvi a voz do Senhor proclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Esse envia, ele é validado depois de um toque poderoso do Senhor. Por que não acreditar que essa comunidade pode expandir além de simplesmente porque você se permite ser tocado por Espírito? E
você avança para onde o Espírito quer que você avance. Por que não pensar? Gostaria que você se permitisse sonhar além dessa geografia. Desculpe, pastor, se eu estou falando talvez algo que você se permitisse sonhar além dessa casa. Essa casa que ser construída, mas quem sabe tem outro ser construído. Um toque muda tudo. Um toque muda tudo. Quando eu cheguei lá na Atitude 2021, era 19 igrejas. O movimento de purificação formou a igreja, já está com 95, vai finalizar o ano com 110. E ano que vem, no início do ano, 70 jovens pode ir para qualquer lugar. 70 pode ir para qualquer lugar. Você não está tirando um jovem do mercado de trabalho, não está tirando um cara que ganha 20 mil e dando para ele mil. Você está dando para o jovem o que ele quer. Ele não precisa de muito, ele precisa de uma plataforma. Imagina onde isso vai parar simplesmente porque se permitiram ser tocados pelo Espírito Santo. Eu não sou tão jovem, eu não sei o que fazer. Por que não se transformar em um apoiador de estudo? Em oração. Ou talvez até como um conselheiro, que é o que Deus pede para si. Um toque do Senhor muda tudo e alarga as nossas vidas. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu gostaria de orar por você. Você pode ficar de pé, Senhor. Se essa palavra faz sentido para você, feche os seus olhos. E talvez você precise de um movimento profético nessa noite. Uma coisa é a revelação de Deus, outra coisa é a nossa resposta. A resposta do profeta diante da revelação foi dizer: eis-me aqui. E talvez você precise dizer: eis-me aqui. Precisa de um toque de fogo. Eu queria que você desse uma resposta. Se isso toca no seu coração, pode ser a resposta mais radical que você vai dar. Eu não vou falar que esse é o momento mais importante, porque tem muita coisa para rolar ainda na conferência. Mas desse momento é muito importante você prestar atenção no que eu estou te dizendo. Isso pode te custar tudo. Isso pode fazer você cantar de fato: minha casa, meu dinheiro, meu destino, por inteiro, tudo é seu. Pode custar tudo. Pode te fazer morar num monte de endereço. Pode te fazer no teu endereço. Pode te fazer ficar sem carro. Pode te fazer ficar andando de carona. Pode te tirar de um prédio legal e te colocar num vilarejo. Mas se o Espírito te toca e você está disposto a viver o que Deus tem para você, eu queria orar com você. Nós vamos fazer isso rápido, porque Deus tem coisas poderosas para fazer aqui. Então nós não vamos colocar fé em uma longa oração. Nós vamos colocar fé em posicionamento em nome de Jesus. Então se você quer viver algo diferente na sua vida, sai do seu lugar. Se coloque de joelho aqui na frente. Se o Espírito Santo fala com você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de joelho aqui. Se o eis-me aqui é algo que você quer dizer de verdade, enquanto você vem, já vem orando em nome de Jesus. Não espere que eu comece a orar aqui. Tem algo no seu coração. Tem algo sendo gerado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio numa unção de expansão nesse lugar em nome de Jesus. De verdade, em nome de Jesus. Eu falo isso para o Espírito. Vamos orar. Eu chamo os amigos do louvor para me ajudar. Vamos juntos. Vamos lá. Aleluia. Santo, santo, santo. Senhor Jesus. Antes de tudo, nós te agradecemos pela sua presença.
Senhor, que muda destinos. Aqui existem homens, mulheres, jovens, idosos, existem famílias aqui, Jesus, que estão se disponibilizando a um novo tempo, um tempo de expansão, um tempo além do lugar aonde estão, Jesus. Pai, por favor, quebra barreiras geográficas, Pai. Faz alguns movimentos aqui serem tão fluidos que parece que não existe nem distância, Jesus. Faz alguns movimentos aqui acontecerem que as pessoas não vão nem entender como que as portas estão se abrindo, Pai. Alguns aqui vão ter um aprimoramento linguístico, fruto do Espírito Santo, Jesus. Alguns aqui de fato vão aprender a falar em outras línguas para a honra e para a glória do Teu nome. Alguns aqui estão estudando, Deus, mas não vão fazer o que estão estudando, porque o Senhor já está mudando de destino e esse curso só abriu portas para a sua igreja. Algumas empresas aqui vão abastecer igrejas lá nos ribeirinhos, lá no sertão, Pai, ou lá na Índia, Deus, eu não sei, Pai. Alguns aqui, Jesus, alguns aqui vão pastorear a gente com muito dinheiro, porque eles têm condição. Outros vão para áreas muito deficientes financeiramente. O Senhor está no controle, Pai, em nome de Jesus. Alguns aqui estão orando pelo bispo, Pai. Faz o que tem que fazer, em nome de Jesus. Alguns aqui, Pai, estão orando por uma expansão. Alguns não estão vivendo multiplicação nem nas células, mas eu quero orar, eu quero profetizar um crescimento ainda esse ano, em nome de Jesus, Pai. Senhor, vem com teu anjo tocando cada um desses lábios aqui com fogo, Pai. Dá ordem aos teus anjos ministradores, Deus, para que não haja dúvida de que é o Senhor que está tocando, de que é o teu Espírito que está passando aqui, em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, alarga as fronteiras dessa casa e das casas aqui representadas. Que essa noite, Deus, do dia 24 de outubro, seja marcada como a noite que nós dizemos: eis-me aqui, e nada foi como era. Muito obrigado, Pai. Sela com fogo esse momento, e que ao levantarmos daqui, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus.